Olá a todos! Hoje vamos falar dos efeitos de um livro. Efeitos que transcendem muito, inclusive, o impacto que esse livro ocasionou imediatamente na sua época. Estamos falando aqui de um livro publicado em 1516, que é o livro de Thomas More, Utopia. Eu digo que os efeitos disso são muito maiores do que o impacto imediato e certamente teria surpreendido o próprio Thomas More. Mas o livro Utopia, ele descreve, e isso teve um impacto muito grande, uma sociedade governada pela razão. Mais do que propriamente pela razão, por uma ciência desprovida de espírito, por uma ciência que trabalha com o previsível através da razão. E esse livro, ele trata disso de uma maneira ficcional e denomina essa sociedade de utopia, ou seja, não lugar, algo que não existe em nenhum lugar. Por isso, nós falamos hoje de tradição utópica ou de pensamento utópico, ou seja, um pensamento relativo a uma sociedade ou a uma organização social que não existe em lugar algum, mas que se sustenta enquanto projeto e enquanto narrativa a partir, supostamente, do império de elementos racionais ou científicos. Essa ideia, a ideia da construção de mundos utópicos, é uma ideia que vai atormentar a consciência ocidental nos últimos 500 anos, de uma forma crescente. Eu digo que, na medida em que o pensamento ocidental for disseminando a ideia de que o ser humano ele possui uma potência infinita, uma potência capaz de transformar o mundo, transformar a sua própria natureza, a natureza humana, de uma forma nunca antes vista, uma potência capaz de alterar os fenômenos em benefício do próprio ser humano, na medida em que o pensamento ocidental vai sendo tomado por essa quimera, por essa fantasia, da infinita potência humana, a ideia de que se pode construir uma sociedade totalmente livre dos elementos da natureza, totalmente racional e principalmente que possa atender a todos os desejos humanos, racional e cientificamente colocados, essa ideia ela vai crescer e vai se transformar num monstro teórico, em alguma coisa que vai obsessionar de tal maneira os seres humanos que milhões vão gravitar em torno da ideia de construção de uma sociedade plenamente racional, mas não plenamente racional ou não apenas plenamente científica, mas que através da razão e da ciência possa realizar os desejos humanos, os sonhos humanos de não serem mais, de não sofrerem, de não sentirem dor, de não terem o sentimento do abandono ou o sentimento da distância. Tudo aquilo que gera o sofrimento do ser humano, o sofrimento existencial, desapareceria nessa sociedade. Principalmente de uma forma mais intensa, isso vai se avolumando principalmente a partir do século XVIII, quando o pensamento iluminista começa a engendrar estados e sistemas políticos, principalmente quando se passa a ter projetos que se proponham a eliminar a desigualdade humana. Então, a construção dos mundos utópicos, a construção de projetos utópicos, ele começa, eu digo a revelia de Thomas More, mas baseado naquele primeiro vislumbre que ele tem da possibilidade de pensar tal mundo, pelo menos nos tempos modernos, e adquire uma capacidade de mobilização política inacreditável.
por conta de mundos construídos no pensamento, mundos abstratos, sociedades abstratas, já desde finais do século XVIII pessoas vão morrer. E ao longo do século XIX, toda a sociedade ocidental vai ser transtornada de uma forma ou de outra por esses sonhos. E no século XX, nós teremos milhões de pessoas mortas por conta do sonho de construir um projeto utópico, uma sociedade que funcione para resolver os problemas da frustração humana. Uma sociedade sem dores, uma sociedade sem desafios, uma sociedade sem rupturas e transitoriedades. Eu digo que esse projeto, que é um projeto que mobiliza multidões e influencia profundamente o pensamento ocidental, e nós estamos profundamente imersos nisso hoje em dia, é um projeto que se volta contra o humano, contra o ser humano, contra a própria identidade do que é o ser humano. E isso pode ser observado pelo próprio fato de que esse projeto, para ser realizado, tem que matar um número imprevisível de pessoas, né? Toda a construção das sociedades utópicas, quando elas começaram realmente a ser levadas a sério pelas sociedades, ou seja, durante o século XX, toda a construção exige mortes, exige neutralizações. O caso da Alemanha nazista, ou da União Soviética, ou do Camboja, ou da China Vermelha, na época da Revolução Cultural, principalmente, tanto antes quanto durante, ela implica em eliminar os dissidentes. Ou seja, eliminar aquelas pessoas que não se adequam ao projeto utópico em si. E eu digo então que de cara nós podemos dizer que esse projeto, o projeto utópico em si, ele exige mortes. Mas quando eu falo que os projetos utópicos se voltam contra o ser humano, eu estou falando de uma coisa ainda mais profunda. A própria ideia de que você pode construir uma sociedade totalmente regrada pela razão e pela ciência, e na qual os sofrimentos humanos sejam minimizados ao máximo, e aonde não exista desigualdade entre eles, como vai tomar corpo, principalmente a partir do século XIX, e evidentemente no século XX, essa própria ideia, ela se volta essencialmente contra o ser. No sentido de que, apesar dos sonhos utopistas, apesar dos projetos utopistas, primeiro, o sofrimento faz parte da condição humana. Porque o sofrimento, a ruptura, a dor que advém da transitoriedade da morte é um elemento essencial da natureza e faz parte do drama da relação da consciência com o mundo. Em princípio, isso. E, em segundo lugar, porque o ser humano ele é imprevisível e ele é incontrolável pela razão. E mais do que isso, ser humano quer dizer isto. Ou seja, ser humano quer dizer viver o paradoxo do conflito contínuo entre espírito e matéria, entre ir e vir, entre querer e aceitar. E esses elementos é que dão a riqueza e a complexidade humana, que se realiza principalmente na consciência, na intimidade da consciência do ser individual. E isso, essa intimidade, essa complexa intimidade, ela não pode ser controlada, embora a sociedade o possa, não pode ser o ser. Então, quando eu falo aqui para vocês que os projetos utópicos, eles se voltam contra o humano, é porque na sua ânsia de solucionar no mundo as dores humanas, eles se voltam contra aquilo que faz o ser humano ser algo neste mundo. Essa contradição
sempre leva não apenas a mortes infinitas durante o processo, porque muitos não vão aceitar, não é nem porque não queiram, mas é porque não podem viver de forma ordenada. Mas não só porque muitos vão se rebelar, mas também porque, embora pareça atrativo para alguns a ideia do controle total de tudo, essa ideia ela não encontra respaldo na própria essência criativa do ser humano, que envolve também destruição, e que envolve sofrimento e lidar com esse sofrimento, que envolve o sentimento de perda, a experiência da morte, e lidar com isso permanentemente, e disso ele retira a sua criatividade. Então, o projeto utópico, ele é, acima de tudo, um projeto anti-humano. E por isso, por mais que exista sempre esse vislumbre de que aquilo pode ser uma solução, nunca o é. Nem como meio, nem como proposição, e nem como fim.